O Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, publicou portaria no Diário Oficial da União com novas regras para regulamentar visitas em presídios federais. Pelo novo texto, visitas íntimas somente poderão acontecer entre pessoas casadas, com certidão de casamento ou com declaração de união estável registrada em cartório. Antes, pela portaria de 2007, o casal só precisava apresentar uma declaração de coabitação ou união estável com assinatura de 2 testemunhas. A nova portaria vale para os 4 presídios federais. São eles Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Mossoró, Rio Grande do Norte e Porto Velho, em Roraima. E agora, para falar mais sobre essa nova portaria, nós vamos conversar com o diretor-geral do DEPEN, Dr. Augusto Rossini. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui em nossos estúdios. Eu gostaria de perguntar por que foi editada essa nova portaria? Temos que inicialmente destacar que o sistema penitenciário federal ele é um sistema de apoio às unidades estaduais. Nós recebemos por ordem judicial 2 análises judiciais do Estado e dos juízes federais os presos mais perigosos. Portanto, é um ambiente onde nós temos regime celular, os presos ficam em unidades, em celas, só eles, com 22 horas de reclusão e só 2 de sol. Então, diante desse contexto, diante do avanço do sistema, que tem 6 para 7 anos, e a portaria anterior é de 2007, nós agregamos os valores, nós agregamos as informações e entendemos por bem também agregar nessa nova portaria determinados assuntos que não eram tratados na anterior, como a questão da união estável registrada em cartório, como a questão da visita de crianças e outros detalhes. E o DEPEN já tem algum resultado, né, mostrando, né, a situação agora na redução dessas situações de transporte de celulares para dentro, enfim, essas coisas assim? O DEPEN, o Sistema Penitenciário Federal, nós nunca deixamos entrar nada, não é? Não há notícia, não há procedimento administrativo disciplinar de entrada de celular, não entra. Pelo rigor na visita e nas análises, enfim. Essa portaria fortalece, já que você me perguntou como é que pode ajudar a sociedade, nós fortalecemos o setor de inteligência prisional, ou seja, as pessoas que lá estão, que lá vão, nós fazemos análises de inteligências profundas, inclusive para oferecer para os estados que nos solicitam a inclusão, informações que porventura eles não tenham. Portanto, fortalecemos a inteligência prisional, aumentamos o rigor na visita do amigo. Nós tínhamos uma regulamentação que nos parecia não tão rigorosa. Por exemplo, uma pessoa declarava que era amigo de um número X de presos. Hoje, essa pessoa só pode entrar para visitar um preso e não outro, mesmo que ele seja amigo de outro. E essa declaração de amizade, ela também tem que ser registrada em cartório. Sempre lembrando que essas declarações, se forem inverídicas, essa pessoa pode responder criminalmente pelo crime de falsidade ideológica. Ou seja, nós tornamos mais rigorosa o ingresso para que a sociedade se sinta mais segura. Assim, ao fim e ao cabo, é para que essas lideranças do crime organizado tenham cada vez menos condições de se contatar com o exterior, diminuindo a sua margem de informações. Então, assim, crianças, por exemplo, crianças pequenas, nós que fornecemos a fralda, a criança chega na unidade, a mãe tem que tirar a fralda dela e nós oferecemos absorvente íntimos. As mulheres que vão para visita íntima ou não, qualquer mulher que entre na unidade prisional, ela, estando naquela situação, nós oferecemos os absorventes íntimos para que não haja nenhum risco para a segurança dos nossos servidores, que são pessoas de mais alta competência, e também para que não haja o ingresso de determinados objetos ou informações nesses instrumentos. Outra coisa que tem que se destacar, por exemplo, a vestimenta. Nós regulamentamos o uso de roupas sóbrias nas visitantes. Não há, por exemplo, calça legging não dá para entrar mais. Existe toda uma dinâmica ali dentro e que nós entendemos por bem só roupas sóbrias. E de cores que não se assemelhem às cores usadas nem pelos presos e nem pelos nossos servidores. Ou seja, as pessoas que vão ingressar têm que ir com roupas diferenciadas daqueles que ali habitam. Tá certo. E agora, além do que o senhor falou agora, como é que vai funcionar mais especificamente essa inspeção íntima? Por exemplo, olha-se de longe, vê que está com calça leg e não pode entrar. Mas no caso, por exemplo, né, de situações como essa, por exemplo, de bolsas ou de alguma outra coisa que de repente não se pode, né, fazer uma inspeção mais rigorosa. Como é que vai ser feito isso? Nós fazemos a inspeção tanto para as bolsas. Não entram objetos. Não é possível. A única coisa que pode entrar
é a mamadeira da criança. São 2 recipientes com água próprias quando a criança for pequena. Fora isso, tudo fica fora. Nós passamos pelo raio-x, pelos detectores de metais, tudo aquilo que pode oferecer risco para o preso, do preso com o preso e do preso com o nosso servidor. Tem que entender que são essas pessoas que lá estão. Então, as bolsas ficam fora. Calça jeans com metal ou roupas com metal, elas não podem ser também utilizadas no ingresso. Aí, nesse caso, a pessoa tem que voltar para casa se não tiver possibilidade? Lógico, ela sabe as regras. Por isso que as regras são claras aqui. Doutor, essa regulamentação, ela atinge também os advogados dos detentos ou não? Os advogados, eles são regulamentados, a visita deles, o trabalho pelo decreto 6.049. Aqui só visita de familiar e de amigo. Familiar estendido, né? As crianças também, né? Crianças enteados, os filhos, né? Naturalmente, sobrinhos, só. E aí, tendo a clareza nessa portaria, que tem vários detalhes, o visitante saberá se comportar. Porque nós temos que destacar que o sistema é de segurança máxima. E a segurança máxima é um caráter excepcional. O preso lá fica por um período determinado e volta para o seu estado de origem. Recebemos presos de São Paulo recentemente, presos de Santa Catarina, do Paraná, e sábado último nós recebemos 25 presos de Minas Gerais. Ou seja, são presos perigosos, perigosíssimos, tanto que foram incluídos a pedido dos seus estados. Ou seja, os seus próprios estados não deram conta de manter essas pessoas lá. Portanto, quando eles chegam no sistema prisional, sistema penitenciário federal, nós temos que usar o rigor para que eles não tenham comunicação externa. Doutor, só para esclarecer uma coisa, eu ia fazer uma correção aqui, porque eu disse agora há pouco que um dos presídios ficava em Roraima e em Rondônia. Não é Rondônia, isso? Porto Velho. Exatamente, em Porto e teremos Velho. o 5º agora em Brasília. Ah, é? O 5º vai funcionar aqui em Brasília? Estamos em vias de licitar já. A pergunta que eu gostaria de fazer agora é o seguinte: existe alguma possibilidade, né, dessa resolução ser estendida também para os presídios estaduais? Nós entendemos que o Departamento Penitenciário Nacional, por exemplo, ele funciona como um órgão. Nós somos observados, eu falo isso lá para o nosso time. Recentemente, nós editamos uma portaria também com relação à remissão pela leitura. É polêmica? É. Mas nós entendemos por bem. Já que o preso nosso fica 22 horas dentro da cela, sozinho, a leitura é uma fonte de tranquilidade, inclusive. E isso nós utilizamos como prêmio. Isso foi copiado pelo resto do Brasil. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está com uma minuta aí para ser discutida, justamente para levar para os seus presídios, e lá tem 205 mil presos, para tentar apaziguar, para tentar que a leitura também seja utilizada dessa forma. Não tenho dúvida que isso será copiado por outros estados. Tá, só pegando essa deixa do senhor, como é que vai funcionar essa redução por leitura? Cada livro lido se reduz um dia da pena? Na verdade, não? Como é que funciona não é isso? assim, né? Nós temos uma regulamentação específica, cada livro nós reduzimos 4 dias, né? Independentemente do tamanho. Só que não é só isso. A necessidade de uma resenha, essa resenha é submetida a um conselho formado por professores públicos do sistema de ensino local, e essa resenha tem que ser original. Nós tivemos casos de cópia, né? Houve cópia e aí foi inclusive instaurado procedimento disciplinar para apuração. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Paulo, eu que agradeço a oportunidade, e o DEPEN tem a página do Ministério da Justiça. Quem tiver curiosidade para maiores detalhes é só acessar. Tá certo. Muito obrigado e uma boa tarde.